O outro P é pré-medicação. Então, você já preparou o paciente, já fez tudo aquilo, já anotou tudo e deu para a enfermeira. E aí você pré-oxigenou esse paciente durante 3 minutos. E aí você vai começar a fazer a pré-medicação. Qual é a pré-medicação? Você pode usar atropina, mas você só vai usar atropina se o paciente bradicardizar. Às vezes, você vai entubar esse paciente e ele, por um estímulo ali vasotônico, do vaso vagal, ele pode bradicardizar. A frequência cardíaca dele pode cair muito. Se acontecer isso, você faz atropina, mas só nesse caso. Na maioria das vezes, você não vai precisar utilizar. Se você precisar utilizar, eu já quero te dar um macete. Você pega o peso, a atropina de 0,25 mg por ml. Você pega o peso, multiplica por 0,08. Já te dei mastigadinho aí. O volume que sair ali vai ser em ml. Você já deixa ali aspirado e se durante esse processo de intubação esse paciente bradicardizar, você manda a enfermeira fazer em bolos ali direto na veia do paciente para a frequência cardíaca subir e esse paciente não parar, tá? Essa medicação não é administrada de rotina, é só em casos você precise. O que você vai administrar de rotina, geralmente, é esse aqui, ó, o analgésico. Qual analgésico geralmente a gente mais utiliza? O fentanil. É o mais fácil de achar aí nas emergências. Se você utilizar o fentanil, aqui, ó, a apresentação dele, 50 microgramas por ml e a dose que você quer dar, prestem bem atenção, de 2 a 4 microgramas por quilo. Na pediatria, tudo que a gente faz depende do peso do paciente. Eu vou te mostrar o jeito difícil, o jeito que todo mundo te ensina e depois eu vou te dar o macete do rei dos macetes. Fiquem ligados. Olha só, como é que você tem que saber? Eu peguei um paciente de 10 quilos. Paciente de 10 quilos, você tem que multiplicar o peso pela dose. A dose que a gente vai utilizar vai ser uma dose de 2 microgramas. 10 vezes 2 dá 20 microgramas. Então você tem que dar para o seu paciente 20 microgramas. Depois que você multiplicou o peso pela dose que você quer dar, o que você achou que tem que dar para o seu paciente, você vai fazer uma regra de 3 simples. Como é que você faz? Você coloca a apresentação da droga, o fentanil vem numa ampolinha de 50 microgramas por ml. Você coloca aqui e aí você coloca quanto você achou que você quer dar para o seu paciente. 20 microgramas está para X. Faz uma multiplicação cruzada, 50 vezes X, 50x, igual 20 vezes 1, 20. Tudo que está do ladinho do X, você passa dividindo. Então, você divide 20 por 50, dá um valor de 0,4 ml. Você pega 0,4 ml nesse momento e faz na veia bem lento do paciente. Eu vou te dar um bizu. Depois que você achar esse resultado aqui, você dilui em 10 ml de soro fisiológico e faz bem lentinho na veia do paciente, porque você evita uma complicação do fentanil, que é o tórax rígido. O que é isso? Se você fizer essa droga muito rápido, o tórax fica muito rígido e você não consegue ventilar esse paciente. Se você fizer dessa forma, você vai se dar bem. Mas, doutor Kaique, você está aí contando papo, falando que é o rei dos macetes, mas isso é muito complicado. Eu sei que é complicado, por isso eu vou te dar meu macete agora. Você vai pegar simplesmente o peso desse paciente e multiplicar por 0,04. O que você achar ali em ml, você faz aquela diluição que eu te falei de 10 ml de soro e faz na veia do paciente, ok? Então essa é a pré-medicação. Você vai fazer isso aqui logo ali, quando der mais ou menos 2, 3 minutos da pré-oxigenação, você já pode fazer o fentanil, porque o fentanil ele vai demorar 3 minutos para agir. É o tempo que você pré-oxigena esse paciente a 5 minutos, ok? E aí você vai fazer o próximo passo. Qual é o próximo passo? É a paralisia pós-indução. Olha só como eu trago isso para vocês. Paralisia pós-indução. Então, primeiro você vai fazer a indução, que é o sedativo para esse paciente, e depois você vai fazer a paralisia nele. Isso tudo você viu que não é tão rápido assim, tem um certo tempo para você fazer. Então, beleza, vamos para a paralisia pós-indução. Como a gente vai induzir esse paciente? Uma das medicações que a gente mais utiliza, você pode utilizar aí uns 4 que a gente utiliza na pediatria. A gente pode utilizar o midazolam, a ketamina, o propofol, o etomidato. Geralmente na pediatria a gente utiliza o midazolam ou a ketamina. O midazolam ele causa mais hipotensão. Então se o paciente tiver muito hipotenso, tiver com uma sepse grave, é melhor você usar a ketamina. Mas eu vou te falar do midazolam. O midazolam ele vem numa apresentação de 15 mg em 3 ml,
e a dose é de 0,1 a 0,5 miligramas por quilo. Vamos fazer o jeito chato aqui rapidinho, depois eu te dou meu macete. Peso do paciente 10. 10 vezes 0,2, que é o que a gente geralmente utiliza, 2 miligramas. Aí você faz aquela regrinha de 3. A apresentação da droga, 15 miligramas em 3 ml e a dose 2 miligramas em X. Multiplica cruzado. 15x igual 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 15, 0,4 ml na veia do paciente. Também te recomendo fazer, diluir ali em 10 ml, ou pode fazer até puro, mas tem que fazer lento. O interessante aqui é fazer lentinho também, para esse paciente não deprimir o respiratório de uma vez, tá? O macete, tem macete? Tem macete. Peso vezes 0,04. Então você já viu que o fentanil é peso vezes 0,04 e o midazolam também é peso vezes 0,04. É assim que você vai fazer. Então depois que você pré-oxigenar o paciente 5 minutos, fez o fentanil, você vem e faz o sedativo, que você vai induzir ele. E vamos ver a ketamina? A ketamina na apresentação de 50 mg por ml, você vai fazer a dose de 1 a 2. Eu nem vou te falar mais o jeito chato, eu já vou direto para o macete. O macete, peso vezes 0,04. É difícil, pessoal? É difícil? Comenta para mim se é difícil ou se é fácil. Fentanil, peso vezes 0,04. Aí depois você escolhe midazolam ou ketamina, que é peso vezes 0,04 e faz na veia do seu paciente bem lentinho. Logo depois que você fizer o sedativo, você vai vir para o bloqueador neuromuscular. Logo depois que você fizer a indução, você vai fazer a paralisia. Lembra? Paralisia pós-indução. Paralisia, você vai utilizar duas drogas principais aí. Ou o rocurônio ou a succinilcolina. Ambos vão paralisar os músculos desse paciente. Na pediatria a gente gosta mais de fazer o rocurônio. Ele tem menos efeito colateral. O rocurônio, ele vem numa apresentação de 10 mg por ml e você vai usar a dose de 0,6 a 1,2 mg por quilo. Aqui está o jeito fácil, depois vocês vão ter isso na aula, depois vocês façam os cálculos aí, treinem, mas vamos logo para o macete. Peso vezes 0,1. Pegou o peso vezes 0,1, achou o resultado em ml. Todos os macetes saem em ml para vocês, tá? Sai 1 ml, faz na veia do seu paciente. Logo depois que você fizer isso, passou uns 45 segundos, 1 minuto, aí vocês vão posicionar o paciente e passar o tubo, porque ele já vai estar pronto, ele já vai estar entregue, você já vai ter pré-oxigenado, você já vai ter feito tudo, preparado, pré-oxigenado, vai ter feito a pré-medicação, paralisar com a indução, posicionar, passar o tubo e pós-intubação, beleza? Você pode usar o rocurônio ou pode usar a succinilcolina. A succinilcolina, ela vem 100 mg em pó. Nesse caso, você tem que diluir essa medicação, né? Na verdade, esse nome aqui está errado, é reconstituir. Quando a gente vai transformar pó em líquido, a gente reconstitui. Falha nossa. Então você coloca 10 ml de soro e aí vai ficar essa apresentação, 10 mg por ml. A dose é de 1,5 a 2 mg por quilo. Aqui está o jeito difícil que vocês não querem saber. Vocês querem saber dos reis dos macetes. É só pegar o peso e multiplicar por 0,2. O que sair ali, você faz na veia do paciente. Isso é da diluição, tá, pessoal? Lembrando que a diluição é 10 ml em soro fisiológico. Então você vai fazer o peso vezes 0,2 e vai pegar o valor que der na diluição e vai bloquear esse paciente. Bloqueou esse paciente, ele vai ficar molinho, vai ficar entregue para você e aí você entuba ele com muita facilidade. Combinado? Então a gente já viu as medicações. Existem outras medicações, mas o arroz com feijão é isso. Tem uma frase do meu pai que eu gosto de falar muito, que ele fala assim, e meu pai é cirurgião, para quem não sabe, ele aposentou agora há pouco tempo, e ele fala sempre para mim assim, Caicão, é o seguinte, tem doença que acomete livro e tem doença que acomete doente. O que ele quer dizer com isso? Que tem doenças raras, tem coisas raras que só enchem nossa cabeça. E o médico bom é aquele médico que faz o arroz com feijão bem feito. Entendem isso? Então você não precisa saber daquela doença rara, você não precisa saber das medicações mais raras que a gente não utiliza. Se você souber o arroz com feijão, você vai se dar muito bem. Você pode fazer algumas associações, por exemplo, o fentanil, o midazolam e o rocurônio. Você pode fazer o fentanil, o midazolam e a succinilcolina. Pode fazer? Pode. Você pode fazer a ketamina, o midazolam e o rocurônio. Por quê? Porque a ketamina, eu não tinha falado para vocês, mas a ketamina ela também tira a dor. Ela serve como analgésico.
Então você pode fazer a ketamina, o midazolam, o rocurônio, a ketamina, o midazolam e a succinilcolina. Então você pode fazer esses esqueminhas aí brincando, certo?